Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Professor Marcos falando com você, tudo bem com vocês? Tudo jóia, tudo certo? É uma alegria novamente estar aqui junto com vocês. Hoje nós estamos na aula 6. Olha aí como já estamos na sexta aula. Sexta aula, conjunto dos números naturais, ordinal, tá vendo? Como nós usamos muito constantemente essa questão de sistema, né? A gente falou sobre sistema de numeração, então veja, nós estamos na sexta aula. Viu como que é importante a gente conhecer tudo isso? Isso faz parte do nosso dia a dia. Muito bem. Dando consequência ainda, né, seguimento ao que nós já havíamos tratado nas aulas anteriores, na aula anterior eu falei sobre divisão e multiplicação. Lembram disso? Vocês estão estudando, estão colocando em prática? Hoje a gente vai fazer bastante exercício aqui, só vou falar um pouquinho hoje sobre potenciação, ok? Então essa aula sexta vai ser falado sobre potenciação, que também é uma operação da matemática. Muito importante, por sinal, porque você vai encontrar isso lá na frente, lá no sétimo, no oitavo, no nono e no ensino médio. Então ele é de grande valia, de grande importância, né, nós debruçarmos sobre esse assunto, porque ele vai ser de grande valia lá na frente, dentro da química e da física principalmente. Então fique ligado aí, vem comigo lá, tá bom? Então nós estamos falando aqui de potenciação. Então potenciação é uma operação que tem a ideia, assim como na adição e da multiplicação, algo de aumento. Então observa que todo o caminhar das operações básicas sempre vai ter alguém que soba e aquele que desce. Aquele que aumenta e o outro que diminui, né? Então, muito claro isso quando a gente debruça em cima da palavra de Deus, que diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, que Ele sobressaia e eu diminua, que o meu próximo cresça e eu diminua. Então, essa forma de entender quando eu debruço na palavra de Deus, isso tem tudo a ver quando eu estou tratando de matemática. Porque algo que cresce, uma hora vai ter que ser parado, vai ter que ser diminuído. E assim é a nossa vida. A gente ganha, a gente perde. Então, como é que eu lido com isso no meu dia a dia, no meu cotidiano? Então, a potenciação é um instrumento da matemática, dentro das operações, que tem como objetivo multiplicar. Quando se fala em potenciação, eu não lembro de adição. Muito, muito importante você se ligar nisso. Quando eu falo de multiplicação, eu estou fazendo multiplicação. Quando eu falo de adição, eu estou fazendo soma. E quando eu estou tratando de potenciação, eu estou fazendo multiplicação. Anota isso aí, põe um asterisco no seu caderno, no seu livro. É importante para que você não erre na hora da prova. Muito comum o erro aqui, que quando eu aplico a potenciação, eu faço a soma. Errou! Tem que fazer a multiplicação. Então veja aqui comigo, ó. Se eu olhar para essa estrutura que chama-se potenciação, eu estou falando algo que é chamado de base e algo que é chamado de expoente. E eu até brinco nas minhas aulas que como é o expoente que determina quantas vezes a base vai ser repetido diante de uma operação na multiplicação. Gente, anota isso aí que é importante. Toda vez que eu trato com um aluno de sexto ano, de sétimo, quando se lida com potenciação, soma-se, errado, tem que haver a multiplicação. Então é importante você anotar isso aí, tá? Então, quando eu coloco o número n aqui, isso aqui é uma forma geral, tá? O A aqui é representado por uma letra, por um número, perdão, e a letra N é representada pelo número natural, tá? O A aqui, você vai ver lá na frente, que ele pode ser considerado como número racional. Ele pode ser positivo, que é conjunto natural, ele pode ser número inteiro, que é número negativo, e ele pode ser número decimal e pode ser número fracionário. Todos esses valores ou todos esses conjuntos numéricos que nós conhecemos, o A pode ser adotado, tá? Mas como nós estamos tratando aqui de conjunto dos números naturais, então esse A aqui, por enquanto, vai ser somente natural, tá bom? A única coisa que o A não pode ser aqui, aí eu tenho que dar condição, o meu A aqui ele tem que ser diferente de zero. Então essa é a única condição para que a potência exista. Professor, mas você não falou que todos os números naturais o A vai poder ser considerado? Sim, menos o zero. O zero não pode. Tá certo? Então essa aqui é uma condição importante para você anotar também nos seus estudos aí. Então eu coloquei aqui que o N,
ele vai pedir, então ele vai ser o Silvio Santos, ele vai ser o patrão, que vai fazer com que essa base, então, ela sofra fatores, ela progrida, ela aumenta. E qual vai ser o resultado, então, dessa potenciação? A multiplicação, que vai ser a operação envolvida aqui nesse processo. A multiplicação, eu estou enfatizando isso aqui porque eu sei que alguns meninos aí, meninas aí, pode ser que se confundam na hora da prova e vai somar. Não pode somar, tá certo? Presta atenção aí. Então eu coloquei aqui como A sendo uma base e o Nzinho aqui vai ser um número natural. Então eu coloquei aqui alguns exemplos. O exemplo aqui de grande importância, e isso aparece muito no seu estudo, muito mesmo, tá? Estou falando aqui de coração, estou te dando aqui um spoiler. Vai aparecer coisas assim como esse exemplo que eu vou tratar aqui, de pegadinha. Eu não sou professor que está acostumado a fazer pegadinha, tá? Eu usei muito isso aí antes de se converter, que eu queria mesmo saber se o aluno estava ou não sabendo, mas isso eu vejo que é um problema, tá? Mas o pessoal gosta muito desse zerinho aqui no expoente. Então toda vez que eu tenho uma base elevado a zero, então eu estou tratando aqui de uma informação que é importantíssima. Qualquer número que está aqui na base, se tem o expoente chamado zero, o resultado sempre vai ser 1. A elevado a zero é 1, 1 milhão elevado a zero é 1, Marcos elevado a zero é 1, aluno elevado a zero é 1, ok? Independente da base, lembrando que nós estamos tratando aqui de números naturais, mas independente da base, se o expoente for zero, o resultado sempre é 1. Muito bem. Aqui, um outro exemplo de potência é 2, aí eu vou usar a multiplicação, lembrando, vezes 2, vezes 2. Ou seja, esse 3 que está aqui fez com que a base repetisse 3 vezes. Ah, então 2 elevado a 5, 2 vai aparecer 5 vezes. Isso. Ah, então 5 vezes 2 dá 10. Não, errou! É multiplicação entre os fatores, ó. 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 2 dá 8. Então, começa a associar que todo número, quando está na forma de potência, tem um valor numérico. Então, 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 3 é 8, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 1 é 2, enfim, você começa então a gravar a potenciação que corresponde a um valor numérico, tá certo? Então aqui eu estou te trazendo a prática, é muito importante você trazer esse tipo de informação. Então lembre-se que esse camarada aqui, que é o expoente, ele é o patrão da base, ou seja, se aqui for 5, vai aparecer 5 vezes, se aqui for 8, vai aparecer 8 vezes, se aqui for 10, vai aparecer 10 vezes o número 2 e essa operação envolvida aqui vai ser então a multiplicação, tá certo? Beleza? Muito bem. Outra coisa que eu quero falar assim rapidamente com você, que você já está trabalhando com a professora na sala, ou professor, que nós temos então as propriedades da potência. Então, assim como a soma, assim como a multiplicação, a potência também tem as propriedades. E é de grande importância sabermos como utilizar essas propriedades lá na frente. Lembrando, tá? Tudo que eu conheço agora, vou aplicar agora, nesse exato momento, no meu estudo. Mas sabendo isso, eu vou lá na frente também usar essa informação para que eu aplique então naquele momento que eu estou vivendo, no 8º, no 9º, no 7º, certo? No 6º. Então, é muito importante você ficar ligado nisso. Então vamos lá, de novo. O que são propriedades? Então é próprio da potência ter algumas coisas que facilitam então a minha resolução na hora de um problema. Tá certo? Então se eu tenho a base, eu tenho a base e tenho a base. Qual é a única regra para a aplicação da propriedade de potência? É que a base seja a mesma. Se a base for a mesma, eu tenho condição de aplicar essa propriedade. Lembrando, de novo, asterisco, só aplica-se a propriedade de potência quando a base for a mesma. Então, isso aqui tem que ser igual, senão eu não aplico. Se a base for diferente, não aplica a propriedade. Só é aplicada a propriedade quando há igualdade na base. E o que eu faço quando está entre duas bases iguais? Os expoentes pode ser igual, pode ser diferente, professor. Isso, pode.
mas a base obrigatoriamente tem que ser igual. Essa é a única observação que você tem que se ligar aí. Então, se eu estou com a mesma base diante da multiplicação, eu somo os expoentes. Aqui, exemplo, eu gosto muito de fazer isso aqui, ó. Quando eu tenho a multiplicação, eu ponho um sinalzinho de mais e um sinalzinho de mais. Então, qual é a regra dessa propriedade? Eu repito a base e quando eu tenho a multiplicação, eu somo os expoentes. 3 mais 4 dá 7, 7 mais 5 dá 12. Essa é a propriedade de potência. Nossa, professor, isso é muito tranquilo. Quando é que vou ver isso? Você vai ver isso no seu cotidiano dentro da área da matemática. Na química e na física também você vai ver isso. Tá certo? Então, essa propriedade de multiplicação de potência ou propriedade de potência de multiplicação de mesma base diz que eu repito a base e somo os expoentes quando for multiplicação. E aí, quando há uma divisão, é a mesma coisa. A base é a mesma? Então eu repito. Então, se na divisão, se na multiplicação eu somo os expoentes, na divisão eu vou subtrair os expoentes. Tá certo? Então, eu vou trocar aqui, ó, eu vou deixar todo mundo aqui na divisão. Então, a base é a mesma, repete, repete. Eu tenho agora o tracinho aqui, porque na divisão eu coloco um tracinho de subtração, porque eu vou... Quando você tem uma divisão de potência, eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, ó, 8 menos 2 dá 6, 6 menos 4 dá 2. Tá certo? Essa é a propriedade de potência quando está tratando de divisão. E a outra propriedade é quando eu tenho uma potência de potência. Tá? Então a base não vai ter nenhuma base aqui do lado, vai ficar sempre dentro de um parêntese. E aí eu repito a base. E aí o que eu faço entre esses expoentes? Eu multiplico. Multiplico os expoentes. Multiplico os expoentes. Então está aqui um exemplo aqui, ó. Repete a base. E aí eu faço 4 vezes 3 dá 12. Então eu vou multiplicar 3 vezes 4. Tá certo? Muito simples essa propriedade. Então é algo que está sendo fomentado, tratado com você em sala de aula. Então eu espero que esse tipo de situação ajuda você a entender um pouco melhor sobre potenciação. A próxima aula eu vou tratar especificamente de alguns exercícios que falam sobre as 4 operações. Fique ligado comigo aí e já já a gente já começa a fazer um pouco de exercício. Aí é bom demais, tá bom? Beijo para vocês, até a próxima!